Tem um erro que a maioria dos brasileiros comete sem perceber, e ele é o motivo pelo qual tanta gente estuda inglês por anos e não sai do lugar. E o pior de tudo é que tu pode estar cometendo esse erro sem nem perceber. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 sinais que indicam que esse erro tá sabotando o teu inglês. E se tu ficar até o final, eu vou te mostrar como corrigir isso e finalmente virar a chave utilizando alguns prompts do ChatGPT para tu melhorar o teu inglês no teu dia a dia. Welcome everyone. Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Bora pro primeiro sinal que indica que esse erro tá sabotando o teu inglês. Sinal número 1 é aquele sinal clássico do inglês que não sai da teoria. Estudar inglês é ótimo e necessário, tá, gente? Mas não adianta só ficar estudando e nunca praticar. Tu pode até estudar, mas se o teu inglês não sai da tua cabeça pro mundo real, tu entende regra, tu lembra verbo, até sabe a resposta para algumas perguntas, mas na hora de usar, de realmente ter que falar com alguém, tu trava. E por que é que isso acontece? Porque o teu estudo é teórico demais e prático de menos. É como se fosse treinar musculação só lendo livro. Acho que a solução para isso é bem óbvia, né? Mas eu vou te ajudar a resolver esse problema utilizando um prompt do ChatGPT para te ajudar a tirar o teu inglês da teoria e colocar na prática, que é esse daqui. Me dá 5 perguntas e respostas simples para eu treinar o conteúdo X. Aí tu substitui esse conteúdo pelo conteúdo que tu quer estudar. Coloquei inclusive alguns examples aqui. Verb to be, prepositions, enfim, o que tu quiser estudar. Como se eu estivesse em uma conversa real. Como esse vídeo vai ser um pouquinho mais enxugado, mais direto ao ponto, se tu quiser saber como é que a gente coloca isso aqui na prática, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, porque eu tenho alguns vídeos já falando sobre prompts do ChatGPT pra tu praticar o teu inglês. Só dá uma olhadinha aqui que eu mostro tudo direitinho como é que funciona na prática. Mas é basicamente tu só copiar esse prompt, colar no ChatGPT e dar aquela adaptada ali pra tua necessidade. E se tu já acompanha o canal aqui há um certo tempo, tu já deve saber o quanto eu bato nessa tecla de o quão importante é a gente não só estudar, mas também colocar em prática. Então treina essas perguntas e respostas com o ChatGPT e não deixe o teu inglês ficar morno, alright? Tá curtindo o vídeo até aqui? So don't forget to smash like. E já aproveita pra se inscrever aqui no canal também. Tem vídeo novo toda semana. Então agora vamos para o sinal número 2 do erro silencioso que impede os brasileiros de falar inglês. Pensar demais antes de falar. Agora, pelo amor de Deus, não é pra interpretar errado o que eu tô falando. Eu não tô falando que é pra tu falar sem pensar as coisas. A questão não é essa. Mas ao mesmo tempo, não adianta tu ficar horas matutando o que tu vai falar e nunca sair essa frase. Lembra que a comunicação sempre precisa ser fluida. Quando a gente tá conversando com alguém em inglês, existe um certo timing ali de perguntas e respostas, né, para que a gente consiga estabelecer o diálogo com alguém. Pensar demais, né, se preocupar demais com essa perfeição, não vai te ajudar em nada. Mas esse sinal número 2 aqui fala muito sobre quando tu precisa sempre pensar em português primeiro, traduzir na tua cabeça, para só depois conseguir formular as coisas em inglês. Isso deixa a tua fala insegura, robótica e lenta. E eu acredito que tu não quer soar assim enquanto tu estiver falando inglês. Lembra que um dos objetivos aqui é que a gente consiga se comunicar com naturalidade. Então não adianta ficar pensando na frase perfeita e principalmente não adianta ficar traduzindo, porque português é um idioma, o inglês é um outro idioma diferente. A gente não vai ter tradução literal pra tudo. E ficar colocando esse passo da tradução pra tu conseguir falar inglês é só uma coisa que vai colocar ainda mais pressão em cima de ti na hora de falar inglês. E como é que a gente vai resolver isso de forma prática com o ChatGPT? Com um prompt. Exatamente, o prompt number 2. Treino com shadowing. Eu já utilizei esse prompt algumas vezes aqui, mas esse prompt aqui ele é voltado mais pra te ajudar com essa insegurança de não ficar pensando tanto antes de falar e não ficar pensando em português sempre. E pra quem não conhece, shadowing é simplesmente uma técnica de repetição que a gente utiliza para se familiarizar com os sons e a pronúncia em inglês. E o prompt que tu vai colocar no ChatGPT é esse: me dá frases curtas para eu repetir em voz alta como prática de shadowing. Espera a minha resposta antes de seguir. E esse prompt ele é perfeito para te ajudar a treinar a tua pronúncia de forma guiada. Esse prompt de treino direto com o ChatGPT te ajuda a cortar o tempo entre o pensamento e a fala. E é isso que te ajuda a começar a pensar em inglês de verdade e largar de vez a tradução. E falando em tradução, que é um método que eu não defendo de jeito nenhum para aprender inglês, se tu quiser de fato começar a aprender inglês utilizando as coisas que tu já tem em casa e largar ela de mão, eu acho que tu devia participar do desafio Destrava Inglês. Esse desafio é uma jornada de 7 dias comigo, onde tu aprende, pratica e começa a pensar em inglês de forma guiada. São aulinhas curtas com tarefas práticas que já utilizam as coisas do teu dia a dia pra tu começar a praticar inglês. E o melhor de tudo, é só R$19,90 e sem mensalidade. Se tiver interesse em conhecer o desafio Destrava, é só clicar no primeiro link aqui na descrição. Agora sim, um dos erros silenciosos que mais atrasa os brasileiros no inglês é acumular conteúdo sem prática diária. Tu assiste vídeo, vê dica, lê regra, mas não aplica isso em nenhuma na tua vida. E isso te dá uma falsa sensação de que tu tá tendo evolução e tá avançando. Mas na real, tu só tá girando em círculos porque tu nunca coloca nada em prática. Uma das grandes verdades que eu sempre falo pra todo mundo aqui, pros meus alunos também, é que entender inglês é diferente de aprender. E como eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre esse tópico, eu também vou deixar um cardzinho aqui em cima pra tu poder dar uma olhada depois. É só clicar no izinho que tem aqui em cima que o vídeo vai ficar salvo e não te preocupa que tu não vai sair desse vídeo aqui. Agora bora seguir pro prompt que vai te ajudar a resolver esse problema.
problema. Prompt number 3. Tarefa personalizada com ChatGPT. Finge que tu é o meu coach de inglês e me dá uma tarefa diária para revisar o conteúdo que eu estudei hoje com base no meu nível. Aí esse hoje tu pode substituir de novo pelo conteúdo que tu quer estudar. Anotou os prompts? Se não tiver anotado, é só voltar no vídeo, dar um pause e tirar uns screenshots. Testa todos esses prompts e depois deixa aqui nos comentários se eles estão sendo úteis pra ti. Uma reflexão que eu quero deixar aqui pra ti é a seguinte: tu não necessariamente precisa de mais conteúdo pra aprender inglês. Conteúdo demais, sem direção nem prática nenhuma, não vai te ajudar muito. Tu precisa de direção, rotina, prática e consistência. É só dessa forma que a gente consegue aprender inglês. E lembra disso, muitas vezes o que trava o teu inglês não é necessariamente falta de vocabulário ou falta de conhecimento de gramática. É a falta de prática real e ativa. Se tu quiser mergulhar um pouquinho mais nisso e ter um plano completo de estudos com inteligência artificial, já dá uma clicada pra tu assistir esse vídeo que eu fiz aqui, que tem um plano completo de estudos pra tu aprender inglês e sair do básico utilizando o ChatGPT. Espero que esse vídeo tenha te feito refletir e principalmente agir. Catch you guys in the next one and happy English learning. See you.